Olá pessoal, nós estamos tendo o prazer de estar aqui no consultório da doutora Rosane Lobo Beraldo Carvalho, uma amiga de muitos anos, uma médica super profissional, super indicada aqui, né, no ramo de oftalmologia. E hoje ela é a nossa entrevistada aí, nós estamos com uma parceria muito bacana com a Unimed Andradas e nós estamos semanalmente entrevistando de 1 a 2 médicos, cada um na sua profissão, trazendo aí informações muito importantes para você, que é o nosso seguidor. Olá, doutora, tudo bem? Tudo bem, Rosângela, tudo bom, graças a Deus. Prazer enorme estar recebendo você na nossa web TV Andradas hoje, porém hoje, diferentemente das entrevistas normais, nós estamos aqui no consultório da doutora Rosane, mas ela já me prometeu aqui que vai até o nosso estúdio falar de lá também, para dar uma palhinha para a gente divulgar o web TV Andradas hoje, não é isso, doutora? Sim, será um prazer. O prazer será todo nosso. Rosana, conta um pouquinho para nós aí, né, com o advento aí da pandemia, no início, poucas crianças parece que acabaram pegando o Covid ou tiveram alguns outros tipos de problemas. Agora parece que o mundo infantil está mais comprometido. Sim, Rosângela, é o seguinte, a gente não tem ainda muita relação, tá? Não temos muitos estudos feitos para saber as alterações oftalmológicas causadas em crianças pela Covid devido ao fato da população mais nova não ter tido muita doença, né? Mas o que chama atenção, que eu gostaria um tópico importante, é principalmente o aumento do uso de óculos devido à pandemia, as crianças ficarem fechadas em casa e pararem de exercer as atividades normais do dia a dia, brincar, ir na escola e passarem a fazer uso maior de tablets, smartphones, celulares, televisão. Então, com isso a gente já está tendo pesquisas novas, tá? Várias até, indicando um grande aumento nas crianças e piora nos adolescentes, principalmente da miopia, devido ao uso prolongado do computador, tá? Nós tivemos 2 anos de pandemia, foi muita coisa, né? Muita coisa. Então, as crianças, os hábitos foram totalmente mudados. Então, não só na parte oftalmológica, a gente também está tendo na parte metabólica, são crianças mais obesas, mais sedentárias. Então, a longo prazo, infelizmente, o prognóstico não é bom. Não é bom. Não. Nós percebemos também aí durante a pandemia e até pós-pandemia também, porque parece que alguns vícios ficaram, né? A gente percebe que tem muitas mães que, por exemplo, para a criança comer quietinha, para não dar trabalho, ela põe o tablet ali, a criança enquanto está comendo, está visualizando o tablet. E isso também é super prejudicial. Totalmente prejudicial, né? É claro que com a modernidade tem certas horas que a gente tem que usar o tablet, né? Principalmente horas para estudo, horas as pessoas no trabalho, mas só que nas horas que não tem necessidade, as mães têm que começarem a aprender que tem que separar um pouco essas crianças desses aparelhos. As orientações mais novas, para você ter uma ideia, isso não acontece, infelizmente, é das crianças de 0 a 2 anos, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria e Oftalmologia. Gente, de 0 a 2 anos não pode nem pensar em chegar perto do celular, tá? Mas nem pensar. Não pode mesmo, né? Não, mas você sabe que infelizmente existem os casos, né? De 2 a 5 anos, 1 hora diária, gente. 1 hora só? 1 hora preconizado diária, ainda com reservas, tá? Com supervisão de pai, de mãe. Agora, de 5 a 10 anos, vocês vão, pasmem, gente, é 2 horas por dia. Nossa, isso tá? É muito mais, né? 2 horas por dia e muito importante, além dessas 2 horas serem supervisionadas, não pode ser 2 horas direto, tá? Seria intercalado. Exatamente. Preconizado também agora pela última literatura, não só crianças aqui, gente, é crianças, adolescentes, serve para adultos, para todo mundo.
tentar mudar os hábitos, tá? Então, 40 minutos ou no trabalho, ou no estudo, ou no lazer, e deixar 10 minutos, importantíssimo, depois dos 40, para relaxar a musculatura do olho. Como? Olhando para o infinito, tá? É um exercício fácil do dia a dia, você vai acostumando. Então, 40 minutos olhando para perto, focando, que é o que é prejudicial para o olho, porque o olho não pisca e a acomodação é prejudicada, é um esforço visual ficar assim. Então, 40 minutos assim e olhe para o infinito, 10 minutos. Olhe para o infinito ou vá dar uma volta, vá comer alguma coisa, vá usar o banheiro, vá fazer alguma atividade, retorna 40 minutos, tá? Isso durante todo o dia? Todo dia. E uma coisa que parece até um movimento um pouco grotesco, que é importante a gente frisar, que enquanto a gente está olhando de perto, ou no celular ou no computador, a gente não pisca, tá? Presta atenção para vocês verem. A gente fica prestando atenção e o movimento de pestanejar fica insuficiente. Então, outra coisa, a partir do momento que você está relaxando, fechar e abrir os olhos, parecendo até movimentos grotescos, tá? Para hidratar bastante a córnea e mexer com a musculatura da acomodação. Então, isso já vai descansando o músculo e a gente tem uma qualidade de vida um pouco melhor para os olhos. No caso aí das crianças, né, parece bobagem, mas de 0 a 2 existem realmente crianças que estão... Eu já vi isso, crianças que já é até sucesso na internet, exatamente, né? Qual a nos jovens. consequência, doutora? A consequência principal, tá? A longo prazo a gente não tá tendo, a gente não sabe ainda, tá? Mas a grosso modo, pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia, a gente já sabe que em torno de 2050, gente, pouco tempo, o tempo tá voando, 52% da população estará míope, tá? Muita coisa. É muita coisa, é mais da metade da população. Então, vocês imaginam e pensar que miopia não é uma doença benigna, tá? Todo mundo fala, mas é só colocar óculos. Mas o míope tem um monte de fator predisponente para dar complicações no futuro. É um olho que tem mais índice de descolamento de retina, é um olho que tem mais índice de glaucoma, tá? Pelo próprio formato da alteração que dá na anatomia ocular. Então, gente, essa miopia que está aparecendo agora, a gente pode evitá-la ou pode retardá-la, né? Então, eu vou tentar lembrar uns conselhos básicos aqui, legal, né? Que é importante, com certeza, principalmente para as crianças até os 7, 10 anos, que o olho é assim, o olho nasce, a gente nasce, e o olho vai mudando de forma, principalmente até os 7 anos. Então, ele não está pronto ainda com 7 anos. Então, tudo que influencia nele, excesso de luminosidade, tá? Excesso de o esforço visual de perto, tudo isso vai levar a um prejuízo, não só na infância, principalmente a longo prazo. Agora, as dicas, principalmente, gente, é respeitar esse horário. Eu sei que é difícil, tem muitas mães que trabalham, mas devagarinho, com a união de todos, eu acho que a gente consegue ir mudando esses pequenos hábitos, incorporando no dia a dia. Quem ama cuida, né, Rosana? Exatamente. Acho que a pessoa não vai querer ter uma criança com problema sério de visão mais tarde, né? Exatamente. E esses tópicos estão sendo bastante usados, sabe, pela oftalmologia, para a gente pegar firme. Tanto que a Unimed agora vai lançar um programa para os associados dela. Sim, nós tivemos acesso. Vocês já tiveram acesso. Mas é bom você falar. Sim, de crianças a partir dos 4 anos, eles até não vai ter cooperação, não vai ter ônus nenhum, né, para os pais, pelo segurado do convênio. A gente vai atender a população de 4 a 7, 8 anos, se não me engano, a cidade inteira que tem Unimed. Então a gente vai ver se pega essas crianças, se começa a fazer uma triagem maior para começar a correção visual bem cedo,
com todas as orientações gerais para tentar evitar problemas futuros, porque se continuar assim, gente, a coisa vai ficar muito feia, né? O futuro dessas crianças não é nada promissor, levando-se em conta a visão, né? Pessoal, voltando no que a doutora Rosane acabou de falar, é muito importante isso, e parabéns aí para a Unimed por essa iniciativa. Eu vou pedir para a doutora Rosane falar novamente para vocês que estão nos assistindo, para você que tem o plano, o convênio Unimed, olha que legal o que a Unimed está fazendo, já está fazendo. A doutora Rosane vai repetir para nós aí, e fique atento aí, você tem o plano da Unimed? Tem o filho aí nessa faixa etária que a doutora Rosane vai falar? Corre, porque o futuro das crianças está nas suas mãos. Você é responsável pelos seus filhos, principalmente, né, relacionado à visão, que hoje o problema está sério mesmo, por conta de 2 anos de pandemia. Repete para nós, doutora, porque eu achei super interessante para quem está nos assistindo, esse programa aí da Unimed. Sim, a Unimed vai começar a cadastrar, né, as famílias, quem tem criança dos 2 aos 7 anos de idade, a gente vai fazer um apanhado, vamos atender todas as crianças que os pais perceberem algum sintoma, tá? Aí vai ser uma consulta sem ônus nenhum para a família, e a gente se juntou, os médicos da cidade, a gente vai tirar dias especiais para atender só essas crianças, para a gente tentar, né, cercar os jovens, as criancinhas, para tentar evitar os problemas maiores. É muito importante, essa campanha eu achei divina. Muito bacana mesmo, mais uma vez parabéns para a Unimed aí por essa iniciativa, né? E parabéns para vocês médicos também que estão junto com a Unimed e entraram, né? Vão também estar dispondo de tempo de vocês aí para estar ajudando nessa campanha aí, né? Todo mundo vai fazer a sua parte para tentar e para poder ajudar essas crianças que já estão tão prejudicadas pela pandemia, de ficarem isoladas, sem brincadeira, e tentar orientar esses pais como a gente pode ter uma adolescência sem tanto problema na parte visual. Doutora, o que hoje um pai, uma mãe pode perceber na criança, quais os sintomas, quais os sinais que ela pode demonstrar que ela está com problema, com dificuldade de visão? Sim, principalmente... normalmente quem nota ou é a mãe que fica mais com a criança ou o babá, a maioria são as professoras, tá? É na escola, porque é na escola que é usada mais essa visão para pequenos detalhes. Sim. Então, ou para começar a ler, ou para preencher uma linha. Normalmente a criança começa a relatar qualquer sintoma, dor, né? Eu tenho uma dorzinha, normalmente é dor frontal, é dor na testa, ou um incômodo ocular, aquela criancinha com olho vermelho, olho lacrimejante, que como a criança olha na luz, o olho começa a chorar, ou aquela criança que arregala os olhos para poder ver, ou aquela que comprime quando é míope para diminuir o tamanho do olho. Então, no dia a dia, somado com a dificuldade, ou aquela criança que chega a algum objeto muito próximo, chega perto da televisão, ou mesmo, que é o que mais é fácil de identificar, porque infelizmente eles ficam muito tempo em tablet, chegar muito próximo o celular, tá? Porque o que mais está preocupando a gente, essa campanha que a gente está fazendo, é principalmente para tentar diagnosticar as miopias, e claro que a gente vai pegar os hipermétropes, os astigmatas, mas é principalmente a miopia, que a miopia é o que mais piora, porque a miopia, se começar na infância, ela costuma aumentar até os 23, 25 anos de idade, que é quando o olho para de crescer. Então, é o que realmente... o que a gente está tentando pegar com essa campanha, com essa bela iniciativa da Unimed. Parabéns mesmo por essa campanha aí. Fico alerta para os pais, né, não deixarem realmente passar essa campanha tão importante aí, que a gente vai dar mais divulgação, inclusive, a respeito. Doutora, aqui no seu consultório, você chegou nesse período de retorno, receber crianças que tiveram problemas, né, relacionado a muito tempo no tablet, muito tempo na TV. Há muito tempo isolado, fechado, em quarto escuro. Também, Demais. Eu estava fazendo, e estava até batendo, eu estava fazendo, antes de dar essa entrevista, uma média dos pacientes, das crianças
até os 7 anos em torno de 20%. Nossa! É muita coisa de aumento das crianças, tá? E isso está comprovado, gente, né? Infelizmente está vindo cada dia informação nova que a miopia está aumentando muito nas crianças devido ao esforço visual de perto. Então, gente, é importante, enquanto eu estou lembrando, Rosângela, além do período do horário, né, ser rígido, tá? A gente tentar manter esses horários com a criança forçando a visão de perto, é sempre tentar respeitar, pedir para a criança sair, agora já está podendo sair, Sim. brincar, tá? Sair de perto do computador, ensinar a criança desde pequena a pestanejar. Se perceber que está ficando o colinho vermelho, o colinho ressecado, primeiro procurar o seu oftalmologista. Mas o uso de hidratantes oculares, lubrificantes é importante, tá? Porque a gente cuida da pele, cuida do cabelo, esquece do olho. O olho a gente hidrata com lubrificantes. Pelo movimento de não pestanejar, então pingar 2, 3 vezes ao dia serve para todos, viu, gente? Não só para as crianças. E qual desse produto pode ser procurado? Lágrimas artificiais. Lágrimas artificiais sem vasoconstritor. Existem centenas de lágrimas artificiais, elas são vendidas sem receituário médico, viu, gente? Lágrimas e não é artificiais contraindicado para crianças? Para ninguém, para ninguém. Então, qualquer criança ou adolescente ou adulto ou trabalhador que fica muito tempo, criança não deve, né? Ficar exposto, a gente sempre estar com o hidratante do lado. Agora, outra dica interessante que eu estava vendo, sempre é importante tentar deixar o tablet ou o celular na distância da mão, do braço, tá? Um pouco mais distante do que realmente a gente está acostumado. Isso quando a gente tem que usá-lo, tá? Sempre é importante também tentar deixar 15 graus abaixo do olhar. Olha, tá? gente, importante essas dicas. São aí, dicas olha. Que parecem bobas, mas que a gente consegue colocá-las em prática no dia a dia. Nunca, tá? Iluminação direta, olhando para a janela, porque a luminosidade direta também não faz bem, tá? Ficar com o tablet virado para a janela. Sim, a gente nunca pode, principalmente a criança, que a gente está tentando englobar mais crianças, mas preferencialmente não ficar olhando para fora, tá? Que a iluminação que vem direto não faz bem, tá bom? Então, tentar manter um braço de distância, 15 graus abaixo o tablet, né? Hidratar os olhos, piscar muito, pestanejar bastante, 40 minutos aqui, 10 minutos olhando para o infinito, relaxando, indo dar uma volta, comer alguma coisa, fazer uma caminhada, voltar. Isso todo mundo consegue fazer. Com certeza. Porque pode ficar praticamente o período que a pessoa tem que usar, o que é necessário, o uso do tablet, e consegue relaxar. Então é mudança de hábito. Devagar, eu tenho certeza que todo mundo falando um pouquinho, vocês falando, a gente vai conseguir incorporar isso. Com certeza. Na uma outra coisa, doutora Rosane, que vai ser com outro especialista, mas eu vou comentar aqui também, é a grande reclamação das pessoas de dores nos ombros. Sim. Pela manusear muito o celular, né? E lembrando que esse exercício que você falou da distância, tem também suportes para colocar na mesa para a criança ficar distante, né? E não ficar também com ele na mão, né? Sim. Porque acho que também é meio que prejudicial, né? Não? Tudo é prejudicial, né? Vai ter que ter uma mudança de hábito total. Literalmente. Comportamental, ambiental. Então vai ser um todo, todos os profissionais, vocês, cada um com a sua área, vai tentar ajudar um pouquinho para a gente tentar passar essa pós-pandemia com menos sequela para os nossos adolescentes. Você teve aqui algum caso no seu consultório? Você disse que vários, aumentou aí 20%, mas algum caso específico que te chamou a atenção? Esses que chamam mais a atenção não são propriamente
devido ao esforço na pandemia. As miopias que a gente pega um pouco maiores são aquelas hereditárias. Tá? Então, que já vem da família, ou a mãe, ou a avó, um tio já tem um olho um pouco maior, porque a miopia é um olho um pouco maior. Não aqui, viu, gente? Não fica olhando no espelho, achando que os seus olhos são grandes. É antero-posteriormente. É aqui, dentro da cabeça, para vocês entenderem, entendeu? Aqui no comprimento ocular. Então, esses casos... Que só é detectado com os exames de vocês. Exatamente. Né? Por isso que até em olho vermelho, você vê o pai ou a mãe que perceba que a criança está com o olhinho vermelho, lacrimejante. Esses são os sintomas, assim, mais comuns. Agora, o correto é toda criança, né? Toda criança, mesmo que não tenha sintoma, fazer o teste do olhinho, né? Que o pediatra normalmente já o faz. E se ele percebe alguma alteração, ele já encaminha para o profissional. E eu gosto de ver recém-nascido, eu gosto de ver com 3 anos, com 5 anos e 7 anos. É um período que você está dando... porque mesmo assintomático. Porque às vezes tem um pequeno desvio que não dá para perceber a olho nu, né? Às vezes a criancinha tem um pequeno grau que não dá para perceber, ou às vezes a criança é alérgica. Outra coisa importantíssima, gente, o movimento de esfregar os olhos. Gente, parece uma coisa boba, mas esfregar os olhos é uma das principais causas de problema ocular, tá? É mesmo? Sim. A gente fala, nossa, que vê aquela criancinha esfregando, tanto ela pode já estar esfregando por não estar enxergando bem, ou ela pode ter uma alergia, uma atopia ali, que fica subclínica, que não dá para perceber, e com o tempo o movimento do esfregar começa a deformar a córnea, o olho começa a inchar. Olha que tá? interessante. E essa deformidade corneana, além de pequenas miopias, que a longo prazo podem aumentar, pode desenvolver ceratocone, que eu acho importante, que não tem muito a ver com a miopia, mas que o ceratocone, a córnea começa a ficar irregular pelo movimento de esfregar, e é sempre complicado depois para a gente tratar, sabe? Então, se vocês veem os seus filhos coçando os olhos, né, tentar descobrir a causa dessa coceira, então passar com o oftalmologista para ver se não é uma causa de baixa visão, se não é uma causa alérgica, porque é sempre bom a gente tratar, tá? Do que é melhor, para você ter uma ideia, pingar o colírio está sendo preconizado antialérgico, que esse colírio é passado pelo médico, tá? Do que quando a pessoa... existe essa coceira, né? Exatamente, do que a criança começar a esfregar olhos, senão não adianta que vai dar problema. Com certeza. Muito. Bom, pessoal, nós estamos encerrando mais uma entrevista gostosa com a doutora Rosane, oftalmologista. Nós tivemos aí o prazer de vir aqui no consultório e ela falou um pouquinho, né, sobre visão, mas de crianças de 0 até infinito aí, né, porque sim, a visão tem que ser tratada de todo mundo, mais, né? E de uma campanha muito bonita também que a Unimed está fazendo, a gente vai dar mais dicas depois aí para vocês. Nós queremos, doutora, agradecer a oportunidade de vir aqui no seu consultório, nos atender aqui. E essas dicas tão importantes para quem está nos assistindo. Suas considerações finais para quem está nos acompanhando aí. E mais uma vez, muito obrigada por nos receber aqui no teu consultório. É um prazer, é meu. Obrigada. É um prazer poder tentar ajudar um pouquinho, né? Cada um fazendo a sua parte. Eu acho que a gente consegue melhorar um pouco a saúde ocular. E primeiro, parabenizar a Unimed, né? Essa campanha, pela ideia, foi ideia até deles lá, que nos contataram, eu achei de uma suma importância. Sim. Então, principalmente, gente, a importância de consultar as suas crianças até os 7 anos de idade, tá? Que é pra gente ver, o tema é tão extenso, que tem tantas patologias que a gente eu vou explorar mais com vocês, mas aqui a gente está tentando, essa campanha está sendo dirigida principalmente para a gente tentar pegar as crianças míopes, uma iniciativa da Unimed, belíssima por sinal. Com certeza. Então, quem é conveniado, gente, eles vão entrar em contato com vocês, vão começar a cadastrar para a gente começar a atendê-los
E os pais, né, que não tiverem o convênio, é importante também ou procurar o posto, ou procurar o seu oftalmologista de confiança, porque infelizmente está tendo um aumento muito grande de miopia nos menores, por todos aqueles fatos que eu disse antes, e principalmente, gente, tentar diminuir a quantidade, tá, de tablet, de celular com as crianças no horário em que não é preciso, tá? Com certeza. No horário de diversão. Tentar fazer outros modos de atividades para ele, distração para as crianças, que não seja o computador, que não use a visão de perto, tá certo? Com certeza. E lembrando, né, gente, que quem ama, cuida. E a criança aí, hoje, realmente, todo mundo é alucinado por um computador, um tablet, um celular. Mas o uso excessivo, com certeza, lá na frente vai cobrar, né? Sim, sim. Tudo dosado, né, gente? Dá para ter diversão, dá para ter estudo, dá para ter trabalho. E, infelizmente, são coisas que a gente não estava preparado, mas que a gente tem que mudar os hábitos. É importante. Saúde em primeiro lugar. Com certeza. Mais uma vez, obrigada, Rosane. Que Deus te abençoe. Amém. E a gente te espera agora lá na Web TV André das Hoje. Eu irei. A gente vai cobrar mesmo. Será um prazer. É isso aí, pessoal. Nós tivemos um papo gostoso com a doutora Rosane Lobo Beraldo Carvalho. Tenho certeza que nas próximas entrevistas com ela são outros assuntos interessantes também. E como eu disse no início, se você tiver dúvidas, se você quer uma pergunta, né, direcionada direto para ela, manda aí nas nossas redes sociais ou no 37313637, que é o nosso WhatsApp, que a gente vai ter o maior prazer em encaminhar aqui para a doutora Rosane. É isso aí, pessoal. A gente volta a qualquer momento aí com novas entrevistas, se Ele, Deus, assim nos permitir. Até lá. Amém.